Amém. Louvado seja Deus. Fechamento da campanha. Por esta causa me coloco de joelhos. O título da campanha estará em Neemias. Louvado seja Deus. Neemias capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem está procurando misericórdia? Neemias capítulo 2, versículo 5, que diz assim: E eu disse ao rei, se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça na tua vista, que tu me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu possa edificá-la. E o rei me disse, estando ainda a rainha sentada junto a ele: quanto tempo durará a sua viagem, e quanto tu me retornarás? Assim aprove eu ao rei a te enviar. E eu lhe apontei o tempo. Fechamento da campanha. Tem a oração de Neemias. Eu vou estar lendo o versículo, meus irmãos vão estar lendo o próximo, para estar fechando com chave de ouro. A partir do versículo 5, Neemias capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. E disse: Eu te busco, ó Deus do céu, grande e terrível Deus, que guardas o pacto e a misericórdia por aqueles que amam e observam os seus mandamentos. A igreja 6. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Teus servos te façam a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti também, eu e a casa de meu pai, temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés. 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transmitireis, e eu vos espalharei entre os povos. Mas se vós converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e praticá-los, então ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá, e os trarei do lugar que tenho escolhido para lhe pôr o meu nome. E eles são os meus servos, e o teu povo, e rainegaste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e concede misericórdia à vista desse homem, porquanto eu era copeiro do rei. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Hoje, terceiro dia de campanha, por esta causa, me coloco de joelhos. 3 domingos, 3 semanas, que o Senhor tem nos dado e nos abençoado com essa graça de Neemias, com essa campanha. Foram 3 semanas que não foram fáceis, 3 semanas que muitas coisas aconteceram, 3 semanas que o inimigo veio para tentar tirar a paz, tentar tirar a alegria, tirar o nosso conforto, tentar tirar aquilo que nós temos de melhor, tentar tirar o nosso foco e a nossa atenção da presença de Deus. Mas até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou. Quando o Senhor manda Neemias até a cidade de Jerusalém para restaurar, para edificar, Neemias já tinha colocado em seu coração, porque quando ele está cativo, mas no alto
as suas vestes eram bem lavadas, bem passadas, tinha uma boa acomodação, era bem tratado e bem visto diante do rei, tinha as suas melhores comidas, ele tinha tudo o que uma pessoa escravo naquela Babilônia não tinha, mas ele tinha. E o seu povo em Jerusalém estavam passando por fome, por dificuldades, às vezes se esconderam dos inimigos que ainda invadiam aquela cidade, sabendo da fragilidade que aquela cidade estava passando. Você pode estar se sentindo num momento frágil, num momento fraco, e quanto mais fraco, mais frágil, você ainda vê pessoas vindo até você para tirar o restante da sua paz, tirar o restante da sua alegria, tirar o restante daquilo que você diz, que você chama de sorriso. Você às vezes fala, eu não tenho nada, mas eu tenho um pouco de sorriso, e vem alguém e te afronta, te acusa, aponta coisas, situações, que aquela paz, aquele sorriso que você tinha, ela se transforma em tristeza, e às vezes até em lágrimas, porque alguém veio e tirou a paz. Mas nós sabemos que Deus, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, Deus vem com o seu refrigério, com a sua paz, com a sua tranquilidade, e nos acalma, enviando o Espírito Consolador, enviando aquele Espírito de paz que fala dentro de nós e diz: se acalma, se tranquiliza, porque diante da sua situação, ela não vai ficar pior. Ela teve o seu momento até aqui, mas a partir de agora, vou eu transformar toda a tristeza em alegria, todo choro, todo pranto, toda lágrima, ela vai ser colhida, e o seu sorriso, as suas bênçãos, você vai ver que cada lágrima que você derramou ali atrás, elas valeram a pena. Neemias fica sabendo da triste estado do seu povo, e aí ele rasga as suas vestes, dobra o seu joelho, começa a jejuar e fala para o Senhor: Senhor, grande e terrível, porque o Senhor naquela época, Ele era grande e terrível, não que hoje Ele não seja, mas com a vinda do Senhor Jesus a essa terra para morrer pelo meu e o seu pecado, nós temos um advogado que não importa o que nós fazemos, ele vai vir e vai dizer: Pai, tenha misericórdia, ele pecou, ele errou, mas dá-lhe mais uma chance, mais uma oportunidade. E naquele tempo, o tempo da graça de Deus que não existia, era o tempo do ferro com ferro, fogo com fogo. Deus vinha e Deus consumia aqueles que pecavam. E aqueles povo, aquela nação, às vezes por causa de um pecado de uma pessoa, Deus condenava uma nação inteira a uma ruína, fome, praga, peste, inimigos, sede que vinha para destruir. Neemias olha, ouve toda aquela situação, ele ouve tudo, ele se coloca não somente por ele, mas ele diz: Senhor, ouve a oração do teu servo, estejam atentos os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir agora a oração do teu servo e dos teus servos. Então ele via que não somente ele, mas ainda tinha pessoas fiéis, pessoas que ainda buscavam a presença de Deus, mas muitas vezes nós não somos respondidos, porque nós não sabemos se humilhar diante de Deus, porque quando nós ajoelhamos diante de Deus para pedir alguma coisa, nós falamos: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso e eu quero aquilo. Nós já temos a nossa listinha feita, mas em nenhum momento nós falamos: Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, eu sei que errei contra ti e contra a tua palavra, e o Senhor sabe de todas as coisas. Ensina aqui a minha causa, se for da tua vontade e do teu querer, que se cumpra na minha vida, mas se não for, que o Senhor faça o melhor para mim. E Neemias se colocou diante de uma causa que era para um povo inteiro, por uma nação inteira que já não tinha esperança, que já não tinha fé, que já não tinha mais o que esperar.
a única coisa que eles esperavam todos os dias, com medo e temendo, era que os inimigos entrassem por aquelas brechas, por aquelas fendas, e atacassem o resto de alimento que eles tinham, matassem o restante dos seus bois que eles quase não tinham, e matassem as suas famílias, porque a mão de Deus estava naquela nação. Neemias se coloca no propósito, Deus volta o propósito, e ele vai a Jerusalém e começa a vistoriar a cidade sem ninguém saber. Muitas vezes Deus coloca no nosso coração algo para fazer, um sonho para ser realizado, para ser concretizado. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa, mas antes de fazer, nós anunciamos para todo mundo o que vamos fazer. E quando vamos fazer, tudo está errado. E nós falamos: Senhor, porque o Senhor colocasse no meu coração se era nada errado, antes não tivesse colocado. É porque muitas vezes, antes de fazermos, nós anunciamos para os nossos inimigos o que Deus colocou em nosso coração. Mas eu falei para minha mãe, eu falei para os meus irmãos, eu falei para os meus familiares. Muitas vezes a nossa própria família, pessoas dentro da nossa casa, elas não se alegram com as nossas conquistas, porque quando elas não conquistam, elas não querem ver a gente conquistando. Mas quando nós não conseguimos conquistar, elas se alegram e elas dizem: isso é grande demais para você, isso é impossível para você. Imagine-se Neemias diante de toda a adversidade e diante daqueles 3 inimigos, Sanballat, Tobias e Gesem, tivesse acusado Neemias, afrontado Neemias, e ele tivesse fugido, tivesse falado: eu não vou edificar porque os inimigos são mais fortes que o Deus que serve. Será que aquele povo teria conseguido levantar aquele muro? Será que ele teria conseguido animar aquele povo que já estava destruído quando veio a primeira adversidade? Quando veio a primeira adversidade, ele mandou um recado dizendo: quem és tu? Você não tem pacto conosco, porque nem os seus pecados vão ficar ocultos, e da nossa vitória você não faz parte. Quando aquele povo ouve Neemias afrontando o inimigo do povo de Israel, aquele povo se anima, porque viu que Deus tinha colocado alguém com propósito, alguém valente, alguém corajoso, para colocar o dedo na cara do inimigo e dizer: você não é maior que o Deus que eu sirvo. Aquele povo ouve e vê Neemias afrontando o inimigo e diz: se Neemias fez, se Neemias afrontou, se Neemias é corajoso, eu também posso ir com ele, porque Deus está com ele. Às vezes, para nossa situação mudar, é necessário a gente dar um pulo da cama, é necessário dar um grito dizendo: Deus, obrigado. E dizer: inimigo, você não vai me levar para a sepultura hoje, porque hoje eu acordei alegre, saltitante, pronto para conquistar mais um dia, porque Deus me permitiu mais um dia de vitória. E quando o povo ouve tudo aquilo, e Neemias fala: olha, você vai ficar com a espada aqui, e com essa mão você vai ficar levantando o muro, você vai ficar com a arma e a flecha desse lado aqui, e com essa outra mão você vai ficar levantando, você vai ficar com uma lança aqui, e com a outra você vai levantar, você vai ficar com vai ficar com o escudo, e com a outra mão você vai levantar. O povo viu que Neemias dividiu cada um nos seus setores, cada um em lugares altos e lugares baixos, para que o inimigo, quando fosse procurar qualquer lugar para poder entrar, o povo já estava bem atento, bem armado e bem vigilante. Às vezes é necessário vigiar no que fala, para quem fala e o que fala, porque eles esperam apenas a sua confissão do que você está pronto para fazer, ou do que você está pronto para conquistar, para dizer em seus pensamentos: não vai conquistar, porque se eu não conquistei, fulano ciclano não vai conquistar. Às vezes nós temos que ouvir a voz de Deus dizendo: vai, cala-te, fica quieto e segue o teu caminho. Mas muitas vezes nós queremos dar um de Abraão, pegar um parente, um familiar, colocar nas costas como um muro, como se a gente fosse cavalo,
está encurvado e andando com aquele familiar, como se aquele familiar fosse um coitadinho, como se mãe fosse coitada, como se irmão fosse coitado, como se avô fosse coitado, como se filhos fossem coitados, esquecendo que nós temos as nossas próprias vidas. E aquele peso começa a se sobrecarregar sobre as nossas costas, e nós começamos a dar tanto ruim, começamos a ter tantas dores, as coisas começam a dar tanto errado, que nós esquecemos que Deus mandou nós irmos sozinhos, e nós estamos com um sobrepeso nas nossas costas, ouvindo e vendo tudo, e levando para terceiros a nossa objetivo, o que nós queremos. Mas eu tenho um filho e esse filho precisa de mim, mas muitas vezes o filho precisa seguir o próprio caminho, porque Deus nos deu para um tempo determinado. Porque Deus disse para Abraão: pega a tua esposa, sai no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nem Abraão tinha certeza aonde ele ia parar. E a terra que ele foi parar foi a terra de Canaã, que depois o povo saiu para o Egito, ficou aprisionado e depois teve que voltar para o Egito, para Canaã, que seria uma caminhada de 40 dias, durou 40 anos. Olha o que acontece na nossa vida. Tem situações que é para demorar apenas alguns dias, mas elas demoram meses e às vezes anos, porque nós deixamos de confiar e de acreditar nas promessas que Deus tem feito nas nossas vidas. Deixamos de acreditar de que quem faz a promessa é Deus, e nós somos apenas pessoas que trazem a mensagem, somos apenas mensageiros de Deus. Como Deus usa e diz: olha, a porta vai se abrir, olha, a promoção vai vir, olha, a sua casa vai sair, olha, seu esposo vai mudar de situação, olha, o seu familiar vai tomar uma posição, porque Deus vai pegar, se nós começarmos a ouvir mais e ficarmos mais atentos ao que Deus tem, do que terceiro ou quarto tem para dizer, nós seríamos pessoas com a fé muito maior do que a que nós temos. Às vezes nós deixamos se abalar por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes, por coisas que não são nada, que nós acabamos caindo em momentos de depressão, de tristeza, sem ânimo para nada, porque fulano, ciclano ou beltrano disse coisas que vêm nos afrontar. Nós falamos: Senhor, mas fulano está tão feliz, está tão alegre, eu estou aqui numa vida difícil. Mas, Senhor, eu fiz tão bem para tal pessoa e tal pessoa que está um pouco mal, e ela está bem e eu estou ruim. Mas às vezes nós não sabemos o que passa no íntimo. Às vezes a pessoa diz que está bem, que podemos afrontar para ver a nossa tristeza, porque ela quer sair sempre por cima e nunca por baixo. Ninguém quer mostrar um momento de fraqueza, ninguém quer mostrar um momento de derrota, ninguém quer mostrar que quando nos afrontou, não afrontou a nós, mas afrontou um Deus vivo, e ninguém quer mostrar que a mão de Deus está pesando sobre ele ou sobre ela, mas vem dizer: eu estou bem, eu estou alegre, estou feliz, e isso acaba com a nossa vida, e a gente fala: Senhor, não é possível, não é possível, Senhor, eu estou aqui triste, abatido, cabisbaixo, sem comer, sem beber, sem andar, sem tomar banho, fulano está saindo, se perfumando, namorando à vontade, eu estou aqui, meu Deus do céu. Só que às vezes a pessoa fala isso apenas para afrontar, deixar a gente mais triste ainda, e não conseguimos enxergar de que a pessoa está passando por um momento de dificuldade muito grande, mas não quer admitir, porque o orgulhoso, soberbo é isso. Ele jamais vai deixar de ser orgulhoso e soberbo para se mostrar uma pessoa frágil, uma pessoa derrotada, uma pessoa amassada pelas mãos de Deus. Não pensa que quando Sanbalaque, Tobias e Gesem viram o povo construído, mesmo depois da afronta de Neemias, eles desistiram, não. Não pensa que quando eles foram confrontados no meio de todo mundo, eles pararam, não. Eles continuaram atazanando, atormentando, para ver se Neemias parava de edificar o muro, de fortificar e fortalecer o povo, porque quanto mais Neemias construía, quanto mais Neemias falava, mais o povo se enchia de paz, de alegria, mais Neemias erguia o muro. Às vezes
que faz a pessoa se alegrar, ou mesmo que a pessoa não esteja na presença de Deus, ela possa olhar e falar assim: nossa, mas a sua vida não está tão boa, você está tão alegre. Eu assim: não importa o que aconteça na minha vida, porque Deus dá, Deus tira, porque foi Deus quem fez e é Deus quem desfaz. A alegria de Deus, ela permanece, porque tudo vem no tempo de Deus, para que Deus seja glorificado, mas a alegria seja glorificada. Aqueles inimigos do povo de Israel, confrontando Neemias, cada dia que eles olhavam, eles pensavam assim: não é possível, o muro está erguendo, eles estão reconstruindo a cidade, e agora, como nós vamos entrar dentro daquela cidade para poder atacar, para poder intimidar, para poder fazer com que aquele povo fique com medo, porque esse povo se fortificando, eles vão afrontar a gente, toda vez que a gente tentar intimidá-los, eles vão nos enfrentar, o que eles vão fazer. Eles não desistiram. Sanballat manda a carta dizendo: olha, vem cá conversar comigo. Neemias diz não. Ele manda a carta a segunda vez: vem cá não. E ele fez por quatro vezes. Ele mandou a mensageira. Na quinta vez, ele manda a mensageira dizendo mentiras coisas de Neemias, e Neemias fala: olha, tudo isso que você está falando é invenção da sua mente perversa, querendo me intimidar, querendo fazer que eu saia como covarde, para que o povo desfaleça o seu coração, mas eu não vou cair na sua não, eu não vou até você não, porque todas essas mentiras, elas são apenas mentiras na sua cabeça, porque nada disso que você está falando está acontecendo. Mas aí, Sanballat tem mais uma estratégia. Ele pega um sacerdote lá totalmente desviado da presença de Deus, ele pega um homem lá que está totalmente desconcertado, trama com ele para poder colocar Neemias dentro do tabernáculo, dentro da congregação, para que Neemias se acovarde. Eles vão lá e tentam matar Neemias, para que tenham algo para dizer do povo, para o povo contra Neemias, para que o povo desfaleça e eles consigam destruir tudo aquilo que foi erguido. Aí Neemias olha para ele dizendo: você quer que eu me esconda? Mas Deus já me revelou, porque se eu for lá, eu vou sair como covarde. E você já tramou contra Sanballat, já tramou com Sanballat e Tobias para que eu me esconda aqui. E eles me pegam, mas isso não vai acontecer. Deus não deixa nenhum mal cair na sua vida e na minha vida sem antes revelar o que vai acontecer. Deus envia pessoas para mostrar a sua verdadeira intuição, a sua verdadeira intenção contra a sua vida e contra a minha vida, para que eu e você possam se preparar para o que vai acontecer, para que quando as coisas aconteçam, nós já sabemos que tudo aquilo foi obras marcadas pelo maligno e pelas pessoas, para que tirem a nossa fé, que tirem a nossa alegria, para que nós possamos se afastar da presença de Deus e no mínimo de vitória ou no pouco de vitória nós não se alegramos, mas sim vemos tristeza e derrota daquilo que o Senhor nos deu, porque o Senhor não quer dar vitória para mim, para você, para que eu e você fique triste, fique baixo, mas Ele quer que eu e você seja abençoado, para que nós se alegramos no que Ele fez na minha e na sua vida, através do seu grande poder. Mas para isso, muitas vezes é necessário acreditar um pouco mais, confiar um pouco mais e esperar um pouco mais. Mas, irmão Márcio, quando você fala em esperar um pouco mais, mas eu já estou esperando há tanto tempo. Eu já estou esperando há tanto tempo que eu já não sei nem sei mais as contas de que eu parei. Mas nosso tempo não é o tempo de Deus, porque Deus nos dá algo para que nós possamos continuar e para que nós possamos multiplicar aquilo que nós temos. 52 dias depois, Neemias, junto com o seu povo, termina aquela obra, termina as suas portas, termina os seus muros. Só que ainda Neemias faltava ele colocar portas ainda, as novas portas. Mas ele já tinha restaurado basicamente tudo o que era para fazer. Ele tinha levantado os muros, consertado o que estava errado,
Já tinha dito para o povo fazer um concerto e faltava colocar uma porta. E aí ele pega e separa os porteiros, separa os guardas, cada um no seu turno e diz: olha, vocês vão ficar de guarda. E qualquer presença do inimigo, qualquer coisa, vocês tocam uma buzina que nós estaremos prontos. Neemias vai, faz o restante do que tem que fazer, pega, conserta, coloca as portas, e ele fala assim: agora está tudo pronto. E quando os inimigos, eles olham aquela cidade restaurada, com as suas portas, sem fendas, sem brechas, eles se desesperam, porque eles não estão vendo mais nenhuma maneira de entrar, de destruir e tomar aquilo que não lhe pertence. Para que o inimigo não venha e destrua a nossa fé, para que não tome aquilo que nós temos demorado tanto tempo para conquistar, para que o inimigo não tome aquilo que nós passamos tanto tempo orando, jejuando, buscando e temos chorado diante da presença de Deus. É necessário fazer o quê? Fechar as brechas. As brechas que eu falo não é só o jejum, oração, mas é fechar a mente com pessoas que vêm da nossa casa, da nossa vida, na nossa direção, lançando palavras, lançando aqueles dardos, aquelas flechas, aquelas contendas, dizendo: olha, mas fulano falou de você, mas ele estava em tal lugar, ciclano falou de você. Sabe por que isso são apenas brechas certas que as pessoas vêm e lançam para que eu e você entre em desespero e comece a pensar: mas como que pode fulano ter falado de mim? Mas como que pode ciclano ter falado de mim? Será que eu não tenho motivo para isso? Será que eu não falei com o ciclano? Eu vou lá com uma satisfação. É necessário nós brindarmos as nossas mentes para que situações assim não aconteçam, para que nós não perdemos a bênção que o Senhor nos deu, para que a paz que o Senhor nos deu não seja tirada, para que a alegria da conquista não seja tirada e não se transforme em choro. É necessário a gente escolher bem as pessoas que ficam do nosso lado, tanto no momento da vitória quanto no momento das batalhas. Vai vir dia de perdas, vai vir, mas as perdas que nós teremos são aquelas perdas que o Senhor vai dizer: isso não é bom para você, isso não vai te fazer bem, isso só vai te deixar mais triste ainda, isso vai fazer você perder. Então tudo que nós perdemos não é que Deus está tirando, mas é o que Deus disse que não vai ser bom para nós. Essas são as perdas que Deus permite que nós perdemos, para que nós conquistemos coisas melhores, coisas maiores, coisas que nós nem pensamos em ter. Neemias dá uma ordem para os guardas e fala: olha, agora aqui as portas, os muros, tudo edificado. Aqui, ó, tem os ferros, as madeiras. Vocês vão fechar os portões e vocês só vão abrir quando o sol estiver bem quente. Sabe por que ele disse isso? Porque o inimigo, ele tem o costume de atacar à noite quando ninguém está vendo. O inimigo tem o costume de atacar à noite quando você está despercebido. O inimigo tem o costume de atacar quando não tem ninguém observando, para ele chegar, atacar, devorar, matar, roubar, e você não vê da onde o inimigo veio e para onde que ele foi. Então a ordem foi dita: somente abra os portões quando o sol estiver bem quente, porque é quando o povo vai acordar, vai sair para as suas tarefas, o povo vai estar todo disperso, o povo vai estar todo atento e vendo o que está acontecendo, e os inimigos vão ter medo de atacar uma pessoa atenta, uma pessoa que está observando, uma pessoa que está vendo tudo. O inimigo não vai querer atacar, porque ele é traiçoeiro, ele ataca no seu momento de fragilidade, no seu momento que você está mais despercebido, pensando em outras coisas, ao invés de pensar na sua luta diária, que é a palavra e o reino de Deus. Quando está tudo pronto, Neemias começa a separar sacerdotes, começa a separar as pessoas que vão fazer as funções na casa de Deus, começa a separar as pessoas que vão estar ali dentro da casa de Deus, varrendo, cuidando das pessoas que vão estar separando os holocaustos, vai estar separando as pessoas que vão estar cantando, os músicos. Neemias
a direção de Deus, nada dá errado, nada tende a falhar, mas tudo na direção de Deus, ela sempre dá certo. Neemias, ele se alegra com essa situação. Neemias, ele vê que o seu trabalho ali, aquilo que ele tinha colocado no seu propósito, no seu coração, ele foi construído, foi consumido. O objetivo foi alcançado, porque o objetivo de Neemias era ver os muros restaurados, as fendas todas restauradas em fendas, era ver o seu povo novamente alegre, ver o seu povo contente, ver o seu povo novamente acordando com esperança no seu coração, dizendo: o Senhor olhou para nós de novo, o Senhor trouxe alguém que nos trouxe um momento de paz, tranquilidade, e nos fez observar que o que nós estávamos fazendo antes era errado, mas conseguimos consertar essas brechas, e o inimigo teve que bater em retirada, amedrontado e envergonhado e perdoado. É isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida, fazer com que o inimigo, ele veio contra a sua vida, ele saia, ele volte para onde veio, derrotado e envergonhado, sabendo que foi humilhado por um povo que ele desprezou, por um povo que ele não dava nada. As pessoas olham para nós e falam: mas aquele cristão ali, aquele crente, mas por que ele vai para a igreja perder tempo? As pessoas até zombam, falam: estou com um carro novo, estou viajando, comendo bem, enquanto ele está ali ao doente, com o mesmo carro, sem dinheiro para gastar. Você não acha que as pessoas pensam isso quando olham para mim, para você vir para a igreja no culto de domingo, quando elas postam fotos, vídeo viajando em outro país, na praia, no interior, comendo do bom e do melhor, andando de avião? As pessoas, elas pensam nisso. Falam enquanto eles perdem tempo buscando um Deus que eles nunca viram. Eu estou aqui gastando meu dinheiro que eu estou ganhando, mas mal eles sabem que no final da vida, quando o Senhor chamar o nosso nome, nós temos uma coroa e nós temos um lugar do céu. E quando o nome deles for chamado, eles só vão para um lugar e vão gritar a eternidade: Senhor, Senhor, perdoa. E o Senhor diz: não tem mais tempo de perdão. Senhor, Senhor, me dá mais uma chance. E o Senhor vai dizer: você já teve a sua chance. Enquanto você vai estar lá no céu, cantando, louvando, exaltando o Senhor, se alegrando, e ainda de quebra, como uma cereja do bolo, você vai estar lá julgando as nações e julgando aquele que tanto te fez mal, que tanto te humilhou, que tanto pisou em você. E você vai dizer: valeu a pena, mas eu cheguei até aqui. E a pastora conclui esse fechamento de campanha, porque hoje é